Bom, vamos girar pelos comentaristas da Jovem Pan. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as forças armadas da Ucrânia responderão ao bombardeio russo da cidade de Makhanets, que matou 13 pessoas e feriu 10 nesta quarta-feira. O líder ucraniano também disse que a Ucrânia precisa considerar como infligir o máximo de dano possível às forças russas e, consequentemente, encurtar a guerra. A gente agora tem a informação que circula, eu gostaria de começar com você, Kawaguchi, sobre um bombardeio em Donetsk. É a informação que nós temos aí das últimas horas, que houve um reforço justamente nesses bombardeios. A gente tem dois fatores. O presidente Zelensky, quando ele diz que precisa retaliar esses bombardeios, na verdade o pano de fundo disso é que ele tem que dar uma resposta, ele tem que ou retomar território, ele está tentando fazer uma contraofensiva, ou ele tem que ter alguma vitória significativa, pelo menos aí num curto ou pelo menos no médio prazo, para dar uma resposta para os apoiadores da Ucrânia. Tem bilhões de dólares sendo investidos, sendo enviados para a Ucrânia, tanto em ajuda econômica quanto em armamento. Só os Estados Unidos foram 53 bilhões de dólares e a Europa mais 30 bilhões que estão prometidos, né? Pelo menos disso daí 9 bilhões já chegou em armamento. Ele precisa dar uma resposta, mostrar que ele é capaz não só de resistir, mas também de infligir perdas no seu oponente, no caso na Rússia, para manter esse fluxo de ajuda. Se ele acaba desacreditado como um presidente que não é capaz de conduzir o seu exército para a vitória, e o apoio a ele pode diminuir. E sobre Donetsk, essa frente ela estava um pouco adormecida. Por quê? Porque a Ucrânia anunciou uma grande ofensiva no sul. A Rússia teve que se desdobrar, teve que tirar tropas de Donetsk e enviar para o sul para não receber esse contra-ataque, essa contraofensiva. Então estava praticamente restrito à cidade de Bakhmut os ataques em Donetsk, mas não significa que eles pararam. A perspectiva, segundo os membros da República Separatista de Donetsk, que são as forças aí aliadas à Rússia que lutam na região, dizem que querem tomar toda a região até o fim de agosto, o que parece ser pouco provável que aconteça, mas existia aí essa perspectiva. Bom, professor Eduardo Faê, professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, professor, a sua análise sobre essas lideranças políticas, né, nesse período, nessa semana. Nós tivemos alguma novidade ou alguma figura nova que aparece com o discurso de apaziguar, de diminuir essa tensão dentro do território ucraniano, ou pelo contrário, nós só estamos encontrando personagens que acabam alimentando mais esse confronto? Olá, boa noite a todos. Bem, na verdade, as autoridades, né, e os personagens, como você diz, tradicionais não têm ajudado, né, nesse diálogo, né? A própria declaração de Zelensky dizendo que só termina a guerra quando retomar a Crimeia, e bem como esse jogo de palavras, né, que tem feito, principalmente pedindo à União Europeia e aos países desenvolvidos que impeçam a viagem de russos. Obviamente, isso aumenta a tensão e aumenta, né, o conflito no diálogo entre a Ucrânia e a Rússia. Então, esse conjunto de autoridades, inclusive o próprio Putin, né, tem piorado essa narrativa perante aí a população e perante a todos os países, né, que estão envolvidos de alguma forma com esse conflito. Obviamente, a tentativa de se melhorar o diálogo tem sido feita principalmente por autoridades da União Europeia, com muita dificuldade, inclusive recentemente com a declaração da Rússia de que a França, né, não é mais um país amigo, né, não existe mais relações de amizade.
e que faz mais de 2 meses que ele não conversa com Macron, né, o presidente francês. Isso, obviamente, também tem deteriorado, vamos dizer assim, né, os diálogos perante uma possibilidade de melhoria e de acordos. Por outro lado, né, recentemente a Rússia e a Ucrânia fecharam esse acordo, como foi falado e descrito na reportagem, para a liberação dos navios com uma grande quantidade de grãos para destinos no mundo inteiro, em especial a Turquia e a Coreia do Sul. Isso também é uma sinalização, é um fato, né, objetivo e real, que mostra, apesar do tensionamento em alguns territórios, em alguns pontos, como foi relatado do ponto de vista bélico, do ponto de vista comercial, há acordos, né, e há um destensionamento em relação a isso. Guerras, né, sempre mostram esses dois lados e essas duas formas de tensão diferentes, né, em âmbitos diferentes, porque os países precisam continuar operando e precisam continuar funcionando nas suas atividades de uma forma geral. O Conrado, eu até provoquei o professor, porque no início aparecia sempre um personagem e falava o seguinte: olha, vamos tentar através da diplomacia. Você via uma movimentação na Europa com essas pessoas que surgiam em alguns momentos, mas não conseguiam prosperar nesse diálogo. Inclusive, enquanto não aparece esse mediador, né, nós temos aí os supostos ataques russos à cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, que mataram pelo menos 6 pessoas, deixaram outras 3 feridas. Inclusive o governador regional, ele postou numa rede social e ainda colocou lá, olha, os russos bombardearam a cidade com um lançador múltiplo de foguetes, atingindo uma área residencial. De acordo com as informações iniciais, 12 edifícios residenciais foram danificados e 4 estão em chamas, fecha aspas. Eu provoquei o Kawaguchi aí da informação que está circulando agora sobre um ataque a uma fábrica em Donetsk. Então, assim, não aparece uma liderança forte e, pelo contrário, todos os dias nós temos alguém retroalimentando o confronto, Conrado. Tu sabes, William, que infelizmente a Europa está carente de líderes, né? Acho que o último grande líder que a gente teve na Europa foi Angela Merkel, e depois dela não se coloca ninguém. Macron, uma piada. O próprio Scholz lá está num rebuliço dentro da própria Alemanha, com denúncias aí de uso de drogas, com abuso sexual. Tá feia a coisa na Europa. O Boris Johnson caiu, o da Itália caiu também, tá feia a coisa. Agora, o que está mais feio nisso aqui, William, era algo que eu comentava aqui desde minhas primeiras participações acerca do vamos falar de guerra aqui, eram os ataques lá na Crimeia, né? Como vocês falaram, o Zelensky se manifestou dizendo que a guerra começou na Crimeia lá em 2014, só vai acabar na Crimeia, e ele não tem uma data para que isso ocorra. Só que hoje uma base militar russa lá na Crimeia, que já é um território que os russos chamam de territórios liberados, né? Desde 2014, ninguém discute, a Crimeia já pertence aos russos. Então, essa base foi atacada hoje, foi atacada muito pontualmente. Até a gente tem imagem de satélites aí que já estão girando nas redes sociais, nas emissoras, na Reuters, já mostrando que foi um dano muito grande, muito preciso. E aí, esses ataques que estão ocorrendo no final da noite para nós aqui, mas no final da tarde lá na Ucrânia, já são uma vendetta, né? Já é uma vingança do que está acontecendo, do avanço aí, buscando um avanço ou um ato de heroísmo da Ucrânia em fazer esse ataque lá na própria Crimeia, como eu já repeti para vocês. Um outro ponto interessante também é que, diante desse auxílio dado pelos Estados Unidos, aí, mais 89 bilhões para a Ucrânia, muita gente está questionando os próprios parlamentares, os congressistas americanos, dizendo, exatamente com base naquelas imagens da revista Vogue, que nós comentamos aqui semana passada, dizendo, olha só, a gente está dando aí 89 bilhões,
né, o pagador de impostos americanos está tendo seu dinheiro tomado do seu bolso para enviar para a Ucrânia, enquanto o casalzinho lá fica tirando fotos, e isso são o que os congressistas americanos de uma tendência mais republicana vem colocando aí nas redes sociais, principalmente no Twitter. A situação não está fácil, William, eu acho que não tem essa pessoa para conversa, até mesmo algumas pessoas falam do presidente Bolsonaro, poderia agir aí como o mediador, não acredito, né, seria uma ótima vitória para o governo Bolsonaro se conseguisse, mas não acredito. E o que mais me preocupa é, como eu venho falando aqui já há bastante semanas, é uma escalada desse conflito aí por um nível que a gente desconhece, porque atacar a Crimeia, que a Rússia já dava por certo, isso aí é um passo muito largo que o Zelensky deu em colocar lenha na fogueira nesse combate aí, nesse conflito entre Ucrânia e Rússia. Guti, se a gente parar para pensar no tamanho da Crimeia e imaginar retomar esse território, a gente está falando da península da Crimeia de 27 mil metros quadrados, ou seja, vamos botar a metade do estado de São Paulo. Como retomar isso? E detalhe, aí a gente cai naquela conta, Kawaguchi, para eu invadir uma determinada região, eu preciso ter um número X de soldados. Se a Ucrânia hoje já não tem gente suficiente para proteger o seu território, como é que ela ainda vai partir para uma ofensiva? Exatamente. Essa conta que você mencionou, William, é que em campo aberto seriam necessários, em teoria, 3 atacantes para cada defensor, para vencer cada defensor. E dentro de cidades, essa conta iria para o dobro, iria para 6. É claro que tem outros fatores que estão relacionados, como tecnologia, logística, quantidade de armamentos que você tem, mas em geral a gente faz essa conta no poder aí no tamanho de exércitos. A Crimeia, é importante ressaltar que em dado momento, lá por abril, o próprio presidente Zelensky até chegou a dar a entender que não teria como retomar a Crimeia. Só que quando ele faz uma fala agora dizendo que a luta tem que ser até expulsar o russo da Crimeia, um fator político fica um pouco mais evidente. Ele tem que fazer aí, ele não pode deixar crescer aí entre a União Europeia, entre países que são favoráveis a que ele faça um acordo com os russos, admitindo que perdeu terras da Ucrânia. Ele não quer que essa corrente política se torne mais forte. Então ele não está disposto, porque eles poderiam... Então, assim, a União Europeia não é homogênea, tem países que não são afetados pela guerra, Portugal, Espanha, Itália, França, eles não têm aquela índole como tem os Estados Unidos, a própria Grã-Bretanha e os países ali do leste europeu, como a Polônia, de continuar ajudando a Ucrânia nessa guerra. Tem muitos países que querem que a guerra acabe e que o presidente Zelensky ceda territórios. Ele não está dando espaço para esse tipo de discurso. É por isso que ele fala, temos que tomar a Crimeia. Mas na prática é muito difícil. A gente viu esse ataque citado pelo Fernando, a gente teve o ataque que você citou, que foi exatamente ali na outra frente ocidental de Donetsk, ou seja, que a Ucrânia atacou a cidade de Donetsk, que é ocupada pelos russos. Então são tentativas do Zelensky mostrar que ele tem capacidade de retomar o território. Bom, eu vou até pedir para colocar essa imagem do ataque de Donetsk. A gente tem agora essa imagem aqui que poderia, né? A gente tem a informação, isso pode ser uma indústria, né? Ou uma fábrica, falam em uma cervejaria, fábrica de cerveja, uma indústria química. Aí, isso ainda está muito confuso, né? A gente vai acompanhando as agências, né? E buscando as informações a respeito deste bombardeio na região de Donetsk. Mas fato é, eu já pedi para separar o ataque que o Fernando estava citando justamente sobre essa outra imagem, né? Pode colocar outra imagem, por favor, assim que estiver disponível, da base que foi atacada, da base russa que foi atacada na Crimeia, e a gente consegue ver, principalmente na parte direita inferior, a área que foi
atacada e destruída. A gente está monitorando e trazendo informações a respeito do que chega. Agora, a gente não pode esquecer, né, professor, em função dessas narrativas, né, e da informação e contra-informação, está difícil a gente afirmar quem atacou quem e quem é o responsável por tamanha destruição. Esse é um desafio que a gente vai enfrentar ainda por um bom tempo, né, Eduardo? Exatamente. Como a gente já tem conversado em várias ocasiões aqui, essa guerra ela revelou, né, dois palcos importantes do ponto de vista de conflitos internacionais dessa monta, né? O primeiro é a questão das sanções econômicas, que a gente já comentou aqui, e o segundo, e mais importante, acho que é o mais novo, né, é a questão das narrativas ou da comunicação, do processo de comunicação. Então, exatamente como meus colegas já comentaram, primeiro há um processo de, vamos dizer, reforço da narrativa do Zelensky, né, demonstrando a sua força e a sua capacidade de resistência, né, inclusive com essa questão da Crimeia, que a gente sabe que é muito difícil e será muito custosa do ponto de vista bélico e do ponto de vista econômico para a Ucrânia fazer qualquer avanço nesse sentido, né, mas ele tenta com essa narrativa garantir, né, de que ele está avançando ou está tendo uma estratégia de guerra, uma estratégia bélica, né, que tem resultado positivo perante a Rússia, né? E, por outro lado, a Rússia tenta manter essa narrativa de que está também avançando, tentando achar, e essa é uma reflexão que eu faço aqui, né, tentando achar um ponto ou um fato o qual ela possa desenvolver alguma tese, né, para um tratado de paz ou para minimizar os impactos dessa guerra. Essa guerra para a Rússia também não tem sido muito fácil, apesar da diferença, né, de poderio tanto bélico quanto econômico entre a Rússia e a Ucrânia, que é enorme, né? Então, esse novo cenário, essas novas condições são condições que a Rússia, com certeza, está calculando, principalmente porque também temos um novo palco de possível guerra entre Taiwan e China, né? Então, esse novo possível palco de guerra pode gerar aí maiores prejuízos e mais pontos negativos para a Rússia, que tem uma correlação maior com esse novo palco do que a Ucrânia, por exemplo. Agora, o senhor tocou na China. Conrado, na verdade, a fala do Zelensky é do Zelensky ou é a fala do governo americano? Porque quando eu coloco esses três atores no jogo, eu trago a informação, por exemplo, do embaixador chinês em Moscou, que chamou os Estados Unidos de, abre aspas, principal instigador, fecha aspas, da guerra na Ucrânia e acusou Washington de tentar, abre aspas, esmagar, fecha aspas, a Rússia. O embaixador Zhang Hainyui disse que os Estados Unidos apoiaram a Rússia com repetidas expansões da Aliança de Defesa da OTAN e apoio a forças que buscam alinhar a Ucrânia com a União Europeia em vez de Moscou. Então, assim, o discurso do Zelensky é dele ou é do Biden? Essa é a grande discussão que a gente vê, né, o que a gente vem discutindo aqui já há meses aí, até que ponto a Ucrânia de fato tem essa vontade de lutar pelo seu território, porque a semana passada a gente estava vendo ainda, o Zuccarello Gucci trouxe aqui na edição de hoje ainda, o Zelensky estava abrindo mão até de Donetsk, já vamos entregar os pontos lá e vamos tentar segurar desse importante rio que a gente tem no território ucraniano para cá. E a gente vê desde o início dessa conflagração aí do conflito, a Rússia sempre dizendo, Estados Unidos, vocês estão botando lenha na fogueira, nós não vamos invadir, e a Ucrânia se preparando, né, sempre sendo instigada pelos Estados Unidos, tanto que hoje
o Putin aí, mas através do seu porta-voz, deu uma declaração bastante importante, dizendo para a ONU, dizendo o seguinte, e ele foi muito polido, muito educado nesse, entre aspas, pedido que ele realizou, né? Ele fala o seguinte, ONU, é melhor vocês ficarem de fora dessa questão de fiscalização, dessa usina nuclear aqui que foi atingida durante o conflito, fiquem de fora que nós vamos fazer o nosso melhor para segurar isso aqui, tal. Então a gente vê que, de fato, as contraofensivas de informação de ambos lados continuam cada vez mais quentes, né? E a minha grande preocupação aqui é até que ponto esse conflito não pode galgar aí para degraus que se torne alguma forma, digamos, como eu falava para vocês de algumas semanas aqui, né? Se essas meninas dos olhos do Putin, como é a Crimeia, como é aquela importante ponte que ele fez de 17 quilômetros lá, se isso for atingido, será que o Putin vai ficar quieto? Será que a Rússia vai ficar quieta? Será que ela não pode dar um passo adiante na utilização de armas com potencial nuclear? É grave a situação que a gente está vivendo hoje aí, William. E é interessante, eu acho que daí a Jovem Pan está de parabéns de trazer a cada novo dia como é que se dá esse crescimento aí por conta dos conflitos. Até nessas imagens do ataque da base russa, muitos banhos, porque o pessoal na Ucrânia, nos territórios, eles estão tentando ter ilhas de vida normal, como o Kawaguchi muito bem já expôs para nós aí em outros dias. E eles tiveram que fugir das praias. Então, inclusive, já estão circulando os vídeos na internet aí mostrando o pessoal na praia, enquanto acontece a explosão na Crimeia ali, o pessoal saindo por todos os lados, fugindo já, apavorados com o seu dia a dia comum ali, de curtir o verão europeu. Como tu falaste muito bem, a extensão da Crimeia ali no Mar Negro é muito grande, é por isso que ela é muito importante para a Rússia, já que eles tentam até mesmo se apoderar até chegar ao território onde está Odessa, que é um dos principais pontos que é um dos principais portos da Ucrânia, um dos principais portos da Europa, e ali é onde é descarregado em grande parte da produção industrial e da produção agrícola da própria Ucrânia. Essa cobertura da Jovem Pan, você sabe que me chamou a atenção. Essa semana eu encontrei um senhor aqui no elevador da Pan. Ele falou assim, eu acompanho sempre a cobertura da Jovem Pan. E o Putin está tranquilão, né, seu William? Foi a fala dele para mim. E como as pessoas estão percebendo, né, esse jeito do russo lidar com o confronto, inclusive o Kawaguchi, os ministros das relações exteriores das potências econômicas do grupo dos 7, o G7, pediram a Moscou que devolva imediatamente a usina nuclear de Zaporizhzhia na Ucrânia, ao controle total da Ucrânia em meio a crescentes temores de um possível desastre. Você acredita que Putin vai ouvir o G7? Ou ele está com o telespectador da PAN falou, está muito tranquilão e não está muito preocupado com o que o G7, OTAN, Estados Unidos ou alguém possa mandar ele fazer alguma coisa? Ele deveria ouvir, porque ele está com tropas numa usina nuclear de grandes proporções. Essas tropas estariam aí posicionadas entre os 6 reatores nucleares e estão atirando em cidades, em posições ucranianas próximos daquela região. As tropas ucranianas, em tese, não podem retornar o fogo porque podem atingir aí áreas de armazenamento de resíduos nucleares ou os próprios reatores. Então, são tropas que têm um escudo, usam essa usina como um escudo, que não está dentro aí dos costumes das leis de guerra. Mas eu não diria que Putin está tranquilão. Eu diria que Putin ele está cauteloso. Quando a gente vê, por exemplo, o episódio das explosões que ocorreram na base russa da Crimeia, de Saki, hoje surgiram informações de que ela não teria apenas um epicentro, mas sim 2 epicentros. Isso poderia levar a crer que não foi alguém que fumou um cigarro no lugar errado, como se especulou, mas sim um ataque ucraniano. E o que o Putin resolveu fazer? Ele resolveu botar panos quentes,
minimizar esse ataque. Ele já fez isso quando o navio capitânia dele, no Mar Negro, o cruzador Moscou, foi afundado. Os russos também falaram que foi um acidente ali no depósito de munição. Então, ou seja, eles estão evitando essa escalada, porque se eles falam, de fato, afundaram o nosso principal navio e agora atacaram uma das nossas principais bases, eles teriam que, para dar uma resposta, até a sua opinião pública interna, teriam que fazer um ataque de grandes proporções. Só que o Putin está cauteloso, ele não está fazendo esse tipo de ataque, porque ele teme que um ataque desse possa deflagrar uma reação maior do Ocidente, aumentar o auxílio ou eventualmente até trazer a OTAN para o conflito. Então ele não quer isso, ele não quer guerrear com a OTAN diretamente. Então eu diria que ele não está tranquilo, mas ele está cauteloso, está usando muito sangue frio. Bom, professor, o senhor acredita que o Putin está tranquilão? Eu vou na linha do Kawaguchi. Eu acho que ele está cauteloso, né? Inclusive, temos que lembrar, né, que o Putin, ex-KGB, né, foi altamente treinado exatamente para ter esse semblante, essa forma, né, aparentemente tranquila, né, e também, além disso, é uma personalidade já muito conhecida, né, com características de frieza, né, de bastante domínio do seu comportamento, né, em relação a reações e a narrativas, né, de qualquer natureza, muito diferentemente do Zelensky, né, que vê que ele é alguém mais emocional, mais passional na sua forma de se comportar. Então, eu acho que o Kawaguchi aí descreveu muito bem, né, essa condição dele sendo cauteloso, porque um conflito com a OTAN, ou mesmo, né, ou um conflito diretamente com os Estados Unidos, isso geraria aí um conjunto de consequências que são inimagináveis hoje em dia, né, nesse palco de guerra, que é a Europa, né, tradicional palco de guerra, aliás, né, já com muitas guerras sendo realizadas em seu território e já com consequências bastante negativas. Então, acho que ele está tentando conduzir a narrativa e, da melhor forma, se demonstrar tranquilo, mas ele, de fato, está sendo cauteloso e medindo muito bem os seus passos e as suas palavras.